Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então entrando agora no capítulo 3 do Evangelho de São Mateus. O batismo de Jesus. Os céus se abriram. Bom, inicia então este Evangelho, Mateus 3, de 1 a 11, falando de João Batista. E quem é João Batista? Vai dizer para nós, é a voz que clama no deserto. João Batista, então, é a voz que clama no deserto. São Gregório Magno vai dizer assim para nós. Sabe-se que o Filho unigênito se chama Verbo do Pai, segundo aquelas palavras. No princípio existia o Verbo. Somos conhecidos a partir de nosso próprio discurso, porque a voz soa para que a palavra possa ser ouvida. Indo à frente do advento do Senhor, João é chamado de voz, porque por seu ministério o Verbo do Pai é ouvido pelos homens. Então, João é essa voz que prega o Verbo, o próprio Cristo. Olha que bonito, né? Entendemos assim, quem é João Batista? É a voz que clama do deserto. E o que essa voz clama? O que essa voz nos pede? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Santo Agostinho vai compartilhar conosco, dizendo assim: aquele que não se arrepende da vida precedente não pode começar uma vida nova. Então é isso que João Batista, essa voz que clama no deserto, prega a nós. Arrependei-vos. E o que mais ele diz? Ele diz assim: está próximo o reino dos céus. Remígio também comenta sobre isso e diz assim: a frase reino dos céus tem 4 sentidos. Significa Jesus Cristo, segundo aquela passagem, o reino de Deus está no meio de vós, em Lucas 17, 21. Significa também a Santa Escritura, segundo as palavras, vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produza os frutos dele. Mateus 21, versículo 43. Significa a Santa Igreja, segundo as palavras, então será semelhante o reino dos céus a 10 virgens. Mateus 25, versículo 1. E finalmente significa o trono celestial, segundo aquelas palavras, virão muitos do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus. E tudo isso pode ser entendido aqui. Então, o que é reino dos céus? O próprio Jesus, que vem até nós. Também a sagrada, Santa Escritura. A Santa Igreja, que perdura pelos séculos. E o trono celestial, o céu, o próprio céu, o lugar aonde nós um dia todos estaremos. Então, aqui essa explicação vem a vós, então, o reino dos céus está próximo. Ele, não é nós que iremos, mas ele está vindo de encontro a nós. O reino dos céus está vindo de encontro a nós. Nós temos uma passagem muito interessante de Mateus, capítulo 3, versículo 12, que vai dizer assim para nós: ele tem a pá na sua mão, e limpará bem a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha num fogo inextinguível. O que significa isso, André? Quem que é esse que tem a pá na mão? Então, nós temos aqui Rabano Mauro que nos explica dessa forma. Vamos entender o que significa essa passagem aí do Evangelho de São Mateus.
Vamos lá então aqui a explicação. Pela joeira, isto é, pela pá, designa-se a separação do julgamento justo que o Senhor tem em sua mão, isto é, em seu poder. Pois o Pai deu todo o juízo ao Filho. E segue o evangelista: e limpará bem a sua eira. Então, Jesus é esse juiz, né, que separará o joio do trigo. Crisóstomo acrescenta assim: sua eira é a igreja, seu celeiro é o reino dos céus, o campo é este mundo. Enviando, pois, os apóstolos e os demais mestres como ceifeiros, o Senhor cortou toda a classe de gente do mundo e os reuniu em sua eira, vale dizer, em sua igreja. Aqui, pois, devemos ser debulhados e joeirados. Todos os homens se deleitam nas coisas da carne, como os grãos na barba das espigas. Mas o que é fiel tem substância de bom coração. Logo que a tribulação o agita, despreza as coisas carnais e corre para o Senhor. Se, no entanto, é de fé fraca, dificilmente corre ao Senhor quando a tribulação é grande. Quem, de outra parte, é totalmente infiel e vazio de fé, por maior que seja a tribulação, não recorre ao Senhor. O trigo, logo depois de ser debulhado, permanece confundido com as palhas em um mesmo lugar, mas logo é joeirado, para que dela se separe. Assim sucede com a igreja. Os fiéis permanecem junto com os infiéis. Move-se a perseguição como se fosse um vento, para que, agitados pela joeira de Cristo, sejam separados de lugar os que já se separaram por suas ações. E observa que não digo limpará sua eira, mas que limpará completamente. É preciso que a igreja seja tentada de muitos modos, até que fique completamente limpa. Primeiro, joeiraram-na os judeus, depois os gentios, mas adiante os hereges, e por último, o anticristo o fará de modo completo. Assim, pois, quando o vento é leve, toda a massa de trigo não é completamente limpa, mas as menores palhas saem ao vento com a joeira. As mais pesadas, contudo, voltam a cair mescladas com o trigo. Do mesmo modo, quando sopra de maneira suave a tentação, os piores homens batem em retirada. Se, no entanto, levanta-se uma maior tempestade, também sairão aqueles que parecem firmes. Por isso, é necessária uma maior tentação, para que a igreja seja completamente limpa. Crisóstomo, então, vai nos explicar esta passagem, que é necessário, então, as provações para que nós sejamos ali fiéis, para sermos trigos, né? Porque haverá, então, esse julgamento. E quem tem a pá na mão, quem tem esse poder, é Deus dá a Jesus Cristo, certo? Nós temos depois o batismo de Jesus e ali um diálogo muito importante também. Bom, nós sabemos aqui que João, ele não batiza no Espírito, ele batiza nas águas. E é diferente também o batismo de Jesus e de João. Quer dizer, João vai batizar de uma forma, né? Vai explicar para nós rápido, Mauro. E depois Jesus virá batizar com o fogo, né? Vai dizer. Vamos ler aqui então, para termos esse entendimento. Como se João dissesse: eu sou forte para convidar-vos à penitência, mas aquele o é perdoando os pecados. Eu pregando o reino dos céus, aquele dando-o. Eu batizando em água, aquele no Espírito. Você vê as diferenças, né, do batismo de João Batista e de Jesus? Né? Ele vai dizer, ó, eu convido à penitência, mas quem perdoa é Deus, é Jesus, certo?
Eu pregando o reino dos céus, falando desse reino, mas quem dará esse reino é Jesus. E terminando, eu batizo em água, mas ele vai tirar no Espírito Santo, no fogo. Olha aí que interessante nós aprendemos, né? E por que que João batiza Jesus? Por quê? Seu ofício. É a missão de João Batista. Então, Remígio vai dizer que é o seu ofício. O ofício de João Batista é batizar Jesus. Eles até fazem um diálogo, né? João vai dizer assim, eu deveria ser batizado por ti. E por que Jesus também foi batizado nas águas? Jesus não tinha pecado, porque teve então, foi possível, ou ele teve que ser batizado nas águas. Então, Crisóstomo, né, e Santo Agostinho vai nos explicar também. Vamos fazer a leitura aqui para nós entendermos o que esses santos falam sobre, então, esse batismo de Jesus, porque Jesus sendo santo, né, sendo Deus, porque precisou desse batismo. Vamos lá, então. Crisóstomo vai dizer assim: não para ele mesmo recebesse o perdão de seus pecados por meio do batismo, mas para deixar santificadas as águas para os que deveriam ser batizados depois. Santo Agostinho também vai dizer assim: o Salvador quis batizar-se não para adquirir limpeza para si, mas para deixar-nos uma fonte de limpeza. Desde o momento em que Cristo desceu às águas, a água limpa os pecados de todos. E não é de se estranhar quando dizemos que a água, isto é, uma substância corporal, veio purificar a alma. Então, ele desceu às águas para santificá-las, para aqueles que viessem depois, pudessem ser purificados e santificados. E nós vamos terminando, né, dizendo que os céus se abriram. E não é assim? Depois ali, logo após o batismo de Jesus, o que acontece? Jesus sai das águas, né, rapidamente das águas, e o céu se abre. E o que acontece, André, quando o céu se abre? Nós vemos então a presença da Santíssima Trindade, não é verdade? E por que que o céu se abre? Porque diz assim que este céu se abre. Vamos ler aqui, Crisóstomo vai dizer assim: talvez se possa dizer que existiam antes obstáculos invisíveis que se opunham à entrada das almas dos justos no reino dos céus. Vocês lembram? O céu estava fechado. Em Gênesis se fecha o céu, né? Porque Adão e Eva pecaram. Não creio que nenhuma alma tenha ascendido aos céus antes de Cristo, uma vez que desde que Adão pecou, fecharam-se os céus. Estes, quando Cristo foi batizado, apenas se abriram. Depois, quando ele venceu o tirano por meio da cruz, como não seriam mais necessárias portas ao céu, que nunca mais deveria ser fechado, os anjos não disseram: abri as portas, porque já estavam abertas, mas retirai as portas. O céu se abre para nós, irmão. O céu se abre. Ali se manifesta então a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente fecha então com as frases de São Jerônimo e Santo Agostinho, que vai nos ensinar assim, o seguinte: o mistério da Santíssima Trindade se demonstra no batismo. Jesus Cristo, o Filho, é batizado. O Espírito Santo baixa em forma de pomba e se ouve a voz do Pai dando testemunho do Filho. Aí Santo Agostinho completa: não se deve admirar que o mistério da Trindade não estivesse ausente no batismo do Senhor, uma vez que este mistério completa nosso batismo. Quis Deus que primeiro se verificasse nele e depois ensinaria ao gênero humano. Mesmo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam a mesma natureza, creio muito firmemente que são três pessoas. É somente o Pai que disse: este é meu Filho muito amado. É somente o Filho sobre quem se ouve a voz do Pai. E é somente o Espírito Santo
que aparece em forma de pomba sobre o filho batizado. O céu se abriu, meu irmão. Já não está mais fechado. Pelo batismo, concede a nós a graça de pertencer ao céu. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.